Hello, people! Tudo bem com vocês? Muito bom dia! Bom dia para você que está aí do outro lado da telinha. Eu não sei de onde você está falando, eu não sei se você já viu alguma live minha, mas sim, a gente inicia agora. E é por isso que essa live está escrito o início. Eu quero pedir para as alunas da escola, mandem no nosso grupo do Telegram, no nosso grupo do WhatsApp, falando que a prof está ao vivo, porque hoje eu tenho uma mensagem muito especial para vocês. E eu quero que esteja aqui comigo, seguidoras, alunas, mulheres, enfim, eu quero falar algo ao seu coração. Eu não sei se vocês já assistiram os meus stories, mas eu quero saber agora de vocês quem aqui me segue só nesse novo Instagram e quem aqui me conheceu lá atrás, no outro Instagram antigo, quando eu fui hackeada. A Débora falou, você está no Instagram particular. Isso, fala que eu tô no Instagram Franciele Vasconcelos Oficial, não na escola, tá? A live vai ser aqui mesmo. As alunas já me conhecem, falam assim, Fran, será que você tá doida? Não, é isso mesmo. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre algo pessoal, sobre um projeto antigo que Deus colocou no meu coração e que hoje, em nome de Jesus, eu vou voltar com esse projeto. E eu quero saber quem aqui imagina o que seria. Esse projeto ele começou lá atrás, antes da pandemia, no meu Instagram antigo que foi hackeado. Nesse Instagram eu nunca fiz esse tipo de live, nesse Instagram novo que é recente e tal. Ó, vocês falando que segue desde o antigo, desde o Instagram anterior. Seja muito bem-vinda para quem nunca assistiu uma live minha. E de verdade, gente, hoje, assim, eu acho que é a primeira vez que eu fico nervosa para fazer uma live. Eu sou acostumada a fazer live praticamente todos os dias. A gente teve projeto de imersão na escola em que a gente fazia 3 lives por dia durante 3 semanas, só para vocês terem uma ideia. Eu faço live para lojistas, para grandes marcas e nunca me deu aquele friozinho na barriga. Claro, dava um friozinho na barriga, mas sabe aquele peso no coração, assim, de pensar numa responsabilidade, de pensar, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu nunca tive. E eu acredito que todas aqui sentem que a gente está vivendo um momento de batalha espiritual, não só na nossa vida espiritual, mas na nossa nação, no nosso Brasil. E isso me incomodou muito, gente. Eu vou contar pra vocês, essa live é só pra quem realmente quer ficar, tá? Esse projeto não é pra todo mundo, não é pra todo mundo assistir, é só pra quem realmente quiser e sentir que é no coração, assim, ó, que Deus tá te chamando pra que você assista e que você ouça essa mensagem. É pra isso que eu comecei essa live, não é pra todo mundo. Então, se você não se sente à vontade, pode sair da live, não precisa estar aqui. E eu quero falar pra você que também sente que Deus está tocando ali no seu coração e fala assim, Fran, eu também estou indignada com o que a gente está vivendo no nosso país. Eu também estou me sentindo desconfortável, eu também estou me sentindo angustiada por tudo que a gente está passando, por essa incerteza e por realmente você ver a manipulação de tudo e você falar, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo no meu país. Eu nunca achei que eu ia passar por isso, eu nunca pensei que iria passar por isso. É para essas pessoas que eu quero falar hoje. Pra quem não me conhece, pra quem chegou aqui de paraquedas, meu nome é Franciele Vasconcelos, sou influenciadora digital há 7 anos, sou evangélica desde berço e eu tinha um projeto no meu Instagram antigo que foi hackeado, que era de leitura da Bíblia. Lá eu compartilhava meu momento de devocional, lendo a Bíblia com as minhas seguidoras. Eu não sou pastora, eu não tenho conhecimento profundo da palavra, eu não tenho o dom de pregar. Não tenho nada disso, o intuito disso não é esse, não é esse. É eu realmente despertar as pessoas que estão aqui comigo, as mulheres que sentem dificuldade de incluir o devocional, de incluir a leitura da Bíblia na sua rotina. Quem aqui tem essa dificuldade? Escreve, Fran, eu tenho dificuldade. Só para eu saber se eu estou falando pra você que tá aí do outro lado. Porque eu, Franciele, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu confesso pra vocês. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, de entender, porque eu sempre busquei a Deus e pedi entendimento na leitura que eu tô lendo. Muitas das vezes eu entendo mais, outras vezes eu entendo menos do que tá escrito. Mas incluir isso na minha rotina
Isso eu tenho dificuldade. Vocês sabem que eu tenho uma rotina extremamente corrida. E que muitas vezes eu leio a Bíblia 1, 2 vezes na semana. Igual a Dani escreveu aqui, eu já comecei e parei muitas vezes. Eu também. E de verdade, gente, de coração, não é a leitura feita dentro da igreja que vai fazer você ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente pensa, eu tô na igreja, eu leio a Bíblia, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. O relacionamento com Deus, ele tem que ser individual. É você e Deus. É você que tem que buscar Deus. É você que tem que ler a palavra. E eu falo isso, gente, porque eu tenho essa dificuldade. Não é só uma dificuldade só minha, é nossa. Vocês escrevendo aqui, ó, chuva de comentários, eu tenho dificuldade. Só que no momento que a gente tá vivendo, tão crítico, eu paro pra pensar, gente, eu nunca imaginei que eu estaria vivendo isso na minha vida. Eu sempre pensei assim, Jesus vai voltar, mas não vai ser na minha geração. Porque, né, vai vir muitas e muitas gerações antes da volta de Cristo. Mas não é bem assim. E quando a gente para pra pensar, você já imaginou, a gente não sabe o dia nem a hora, mas ele vem. Você já imaginou se Jesus volta e era pra gente ter feito algo que a gente não fez? E por isso que eu falo pra vocês de coração, gente, de coração. Eu quero chegar naquele dia, quando eu entrar no céu, eu não quero ser uma desconhecida pra Deus. Eu não quero que Ele olhe pra mim e fale, quem é você, amada? Não, mas eu tava na igreja, mas eu... Não, mas não tô lembrada de você, você não orou, você não lia a Bíblia, você não me buscava, não tô lembrada quem é você. De verdade, gente. Não. Eu quero que Deus saiba quem eu sou. E muitas vezes eu penso, meu Deus, eu não tenho capacidade pra isso. Eu não tenho capacidade pra estar falando com você aí. Porque eu me sinto tão falha, eu me sinto tão fraca. Como que eu vou passar algo se até eu tenho dificuldade de buscar? Até eu tenho dificuldade de ler. Só que no meio que a gente tá vivendo, o mal tá buscando. Eu falo que a devoção do mundo para os deuses deles é maior do que a do cristão. Isso não pode acontecer. Se você crer verdadeiramente que Jesus veio para salvar o seu povo, que Deus existe, que você tem um propósito aqui nessa terra, como que a gente vai se calar? Como que a gente vai poder dar desculpa de tempo? Não tenho tempo. Gente, olha o momento que a gente está vivendo, pelo amor de Deus. Isso tocou o meu coração. E eu pensei, o que eu posso fazer para cumprir o propósito do Senhor em minha vida? Lá atrás, quando eu comecei esse projeto de leitura da Bíblia, antes da pandemia, Deus tocou no meu coração para ler a Bíblia junto com as minhas seguidoras. E eu li os 3 primeiros evangelhos. Eu li Mateus, Marcos e Lucas. A gente leu juntas esses 3 evangelhos todos os dias. E minha vida ficou muito corrida. Mais uma vez, sempre foi muito corrida, mas intensificou. E eu falei, não, vou dar uma pausa. E essa pausa, sei lá quantos anos tem, porque foi antes da pandemia. E nunca mais eu voltei. Só que sempre Deus fala no meu coração, você tem que voltar a ler a Bíblia no seu Instagram. Esse é o seu propósito, esse é o seu chamado. Você tem esse dever comigo. E Deus fala, eu quero que você leia a Bíblia de capa a capa. Eu quero que você comece a ter esse hábito junto com aquelas pessoas. E eu sempre relutei muito contra isso. Eu sempre falei, Senhor, é coisa da minha cabeça. Senhor, é pesado demais eu estar aqui todos os dias lendo a Bíblia. Porque eu também tenho hábito, dificuldade desse hábito de ler a Bíblia. Eu falava, Senhor, eu vivo viajando. Senhor, eu tenho tantas agendas. Senhor, eu tenho tantos compromissos. Como que eu vou me comprometer com algo tão sério e ter uma responsabilidade tão grande de vir aqui todos os dias? E Deus tocava cada vez mais no meu coração, dizendo que eu tinha que fazer isso. Até que chegou um momento que eu falei, eu vou voltar. Eu não sei quando, mas eu vou voltar a ter esse momento. Isso já estava decidido na minha vida. Só que depois de tudo que a gente tem passado nesses últimos meses aí, eu falei, Senhor, se não for agora, não dá tempo mais. Jesus já está aí, ó, às portas, vindo buscar a sua igreja.
E tem muito cristão que também não consegue incluir a rotina de leitura da Bíblia, que é o básico da vida cristã, gente. Quem aqui acredita que esse livro é o nosso manual de fé? Quem aqui crê verdadeiramente e fala assim, Fran, eu creio que a Bíblia é o livro que Deus nos deixou para nos guiar até a chegada no céu? Quem aqui crê? Quem aqui realmente crê, gente? Porque se você não crê, isso não faz sentido. Se você não crê que isso daqui é o nosso manual de fé, você pode sair dessa live, porque não faz sentido pra você. Mas quem aqui crê e mesmo assim tem dificuldade como eu tenho? Quem aqui crê e fala, eu não sei o que acontece na minha vida, mas eu não consigo? E foi aí que eu pedi uma direção de Deus. E falei, Senhor, se for da tua vontade que eu comece esse projeto amanhã, de leitura da Bíblia, todos os dias, com as minhas seguidoras, a partir de Gênesis 1, pra gente ler juntas, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor realmente não me deixe dúvida disso. De verdade, eu pedi isso a Deus ontem. E ontem foi cantado um hino no culto. E que na hora que cantou esse hino, eu tava no banheiro, eu fui tomar água, eu tô tomando muita água e fazendo xixi, então é aquela coisa, você toma água, faz xixi, você toma água, faz xixi. E aí, Deus deu esse hino pro irmão que tava lá na frente cantando. E eu não ouvi esse hino. E eu cheguei em casa e falei pro amor, Deus me deu uma leitura na Bíblia falando que eu tenho que voltar com as minhas lives. Durante o culto mesmo eu pedi um direcionamento de Deus. E Deus me deu uma palavra na Bíblia em Salmo 71 falando que eu deveria voltar. Depois você até pode anotar para você ler Salmo 71. Onde falava claramente que eu tenho que falar da glória de Deus todos os dias. Todos os dias. E aí, eu cheguei em casa e falei pro meu esposo, amor, Deus me deu uma palavra na Bíblia. E quando eu li pra ele, ele falou, isso foi exatamente o hino que Deus tocou no meu coração quando tava no culto hoje, foi um hino da harpa. E aí ele falou, leia esse hino pra você ver. Eu não sei nem se eu vou conseguir ler, porque é algo muito profundo e isso daqui, gente, que a gente tá vivendo aqui hoje é campo espiritual, não é só um Instagram que fala de moda. E quando Deus fala ao nosso coração, a gente não sabe o porquê muitas vezes, mas a gente só sabe o que tem que fazer. Vou tomar água, pera. Se você tem uma harpa aí na sua casa, pega essa harpa e abra no hino 127, que foi uma confirmação que eu pedi pra Deus pra estar aqui hoje, lendo essa palavra com vocês. Vocês estão comentando muitas coisas, eu nem tô lendo, deixa eu ler aqui que vocês estão comentando. Vocês escrevendo eu creio. Eu creio em Deus vivo que tudo pode. Eu tenho essa fraqueza, infelizmente quase não leio a Bíblia. Isso vai mudar. A Helen escreveu, esse é o nosso GPS do dia a dia, a Bíblia. A Dani escreveu, o mundo é feito para isso, a loucura da vida e todas as coisas do mundo contribuem para nos afastar da verdade. A Juliana escreveu, você estava fazendo uma live na Sol da Terra e eu contemplei você grávida. Amém. Obrigada por esse testemunho, por essa bênção, por essa profecia. Amém. Que Deus abençoe sua vida. A Juliana escreveu, o mundo tenta preencher as coisas de Deus. O Senhor da Safe está chamando. Exatamente, é esse o hino, gente. Teve mais um comentário aqui da Débora. Deixa eu ver. A Luigi falou, nossa, Fran, estou me sentindo do mesmo jeito, uma tristeza, uma dor. Exatamente, amiga. Eu também estou sentindo isso. A Janine escreveu, acabei de postar no meu Instagram que sinto que não posso me calar, não podemos nos calar. Exatamente, gente. Exatamente, não dá. Não dá para o cristão se calar. Foi-se o tempo em que o cristão
tinha Cristo só para ele. A gente tem que parar de ser egoísta e pensar só na nossa salvação. O que a gente está fazendo para as pessoas que não têm Deus na vida e não conhece e é levado por essas palavras de engano? E aí Deus deu a confirmação de que eu deveria estar aqui todos os dias falando com vocês através desse hino. Eu acredito que esse não é um propósito de Deus apenas para minha vida, mas é para a sua vida, na sua realidade, com o que você pode fazer, com as pessoas que estão à sua volta. Olha só, eu vou ler porque cantar eu não vou conseguir mesmo. Então pegue aí o 127 da harpa que fala: o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Olha o peso disso. Quem quer ir por Deus a procurar no mundo todo? Quais são essas almas que estão chorando sem poder participar da salvação? Aí vem, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Quem que está atento ao mandar do Senhor e vai atender com prontidão e alegria esse chamado para nossa vida? E essa parte aqui ele reflete, gente, quando Isaías, se sentindo um homem de lábios impuros, pediu a Deus: Senhor, como que eu vou falar a esse povo se eu tenho lábios impuros? Como eu vou falar a esse povo se eu sou um homem tão pecador? E Deus fez o quê? Deus purificou ele com a brasa viva do altar. E que nós, que estamos aqui hoje, passemos por essa experiência. E que sejamos purificados pelo santo nome de Jesus para falar das palavras dele na vida de outras pessoas, para essas almas que estão chorando no mundo sem participar da salvação. E aí continua aqui o hino. O profeta a Deus se aproximando considera-se um pecador. Quem aqui se considera um pecador? Mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Sim, eu quero ser útil para Deus. Eu quero ser útil para esse ministério. Eu quero ser útil. Eu quero ser um vaso escolhido do Senhor. Eu quero fazer a diferença nesse mundo que está cada vez mais sombrio, que está cada vez mais perverso. E aí continua. Muitos são os que vão expirando, sem ter a esperança de ver Deus. Olha só essa passagem. Vai depressa. Vai devagar? Vai no seu tempo? Vai na sua rotina corrida? Vai só quando você conseguir? É isso que está escrito? O que está escrito aqui? Escreve aqui, ó. Vai depressa. Vai rápido, com urgência. Lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. E aí, a última estrofe desse hino fala: breve os trabalhos serão findos. Ou seja, tá acabando, gente. É a última hora, é o último momento. Eu nunca achei que eu fosse viver isso na minha geração, na nossa geração. Vai depressa, porque os trabalhos serão findos. Já tá acabando, Jesus tá voltando. Bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Quem aqui também foi tocada por esse hino? Quem aqui conhece esse hino? 127. O Senhor da ceifa chama. Foi a partir desse momento que eu falei a confirmação de Deus. Porque eu tava ontem no culto e eu nem ouvi esse hino cantar, que eu tava no banheiro, tava bebendo água nesse momento. Mas Deus deu a confirmação na Bíblia pra mim, que foi o Salmo 71. Depois vocês leem. E depois eu conversando com meu esposo, e eu pedi a Deus: Senhor, fala comigo, se for da sua vontade, o Senhor vai me mostrar uma mensagem tão clara que não vai ter como ter dúvida de que é pra eu fazer isso. E Deus me deu esse hino 127. E se você sente no seu coração que é o momento de você se posicionar, se você sente no seu coração que é o momento de você realmente abrir a boca e falar: eu não aceito.
seguir por uma ideologia que eu não acredito, que vai contra os meus valores, contra os meus princípios, contra a vida. Peça a Deus direção. Peça a Deus, Senhor, fala meu coração, me mostra um sinal, igual eu pedi. E aqui a gente começa um momento novo. Aqui. Eu e vocês. Eu sei que muitas de vocês não vão conseguir participar todos os dias, mas se esforce para estar aqui todos os dias. Eu não vou colocar um horário determinado para a live, porque eu não consigo. Mas uma vez ao dia, todos os dias eu virei aqui e nós leremos juntos a palavra de Deus. Porque eu tenho a dificuldade de criar um hábito de ler a Bíblia. Você também tem a dificuldade de criar um hábito de ler a Bíblia. Mas juntas vamos vencer em nome de Jesus. Quem crê que juntas vamos vencer? Quem se compromete de estar aqui todos os dias para ler a palavra do Senhor, porque sabe que isso é prioridade na nossa vida. Isso é uma prioridade. A gente passou do tempo que a gente fazia o que a gente conseguia. E aqui a gente vai ler a Bíblia sem pensar: Fran, mas eu sou católica, Fran, mas eu sou da igreja tal, da igreja... Não tem igreja tal, nem igreja tal, nem... Não tem isso. É eu e vocês. Em um momento de amiga mesmo, sabe? Quando você se junta com um grupo de amiga por um propósito de emagrecimento, de, enfim, dieta. Esse é o nosso momento espiritual, onde um grupo de amigas vai se reunir para criar o hábito de leitura da Bíblia. Igual eu falei pra vocês, eu não tenho dom de ministração, eu não tô aqui como pastora porque nem isso eu sou. Então, de verdade, gente, se você quer buscar a Deus, se você quer e sente que esse é o momento, e sente, meu Deus, o mundo tá tão perdido, se você sente essa angústia que eu sinto aqui em ver o nosso país nessa situação, de ver o que tá acontecendo com o nosso Brasil, você pensa assim, eu não vou me calar, eu vou buscar a Deus, porque só Ele pode dar a paz que nós precisamos, só Ele pode nos dar a salvação. E se você crê nisso, a gente vai deixar tudo de lado e a gente vai parar uma vez ao dia para estarmos aqui juntas em uma leitura da Bíblia. Juntas em um único propósito de aprender mais do Senhor, de ouvir a voz de Deus e que Ele nos guie dia a dia. Então, de verdade, gente, eu quero saber quem é que está comprometida. Não comigo, mas com você mesma e sua vida espiritual com Deus. Se comprometa, se você sente que esse é o momento, se você também sente que fala, meu Deus, como assim esses valores foram invertidos? Em qual momento a gente não percebeu o quanto a gente estava simplesmente vivendo, e as coisas acontecendo e chegar ao ponto que chegou. Se você se compromete de estar aqui para essa leitura todos os dias, independente do horário que seja, manda aquela mãozinha assim, aqui, que eu vou esperar vocês todos os dias aqui. A Dani escreveu, bora se ajudar, ninguém solta a mão de ninguém, exatamente. Vamos fazer aquela regra da escola, não solto mais. Se vocês não soltarem a minha mão, eu não solto a mão de vocês. E Deus abençoa, e Deus não vai soltar as nossas mãos, e Deus vai trazer isso dentro do nosso coração todos os dias, para estarmos aqui, todos os dias lendo a Bíblia, todos os dias buscando a palavra. O RA escreveu, vamos vencer em nome de Jesus, conheço esse hino, até hoje pela manhã eu também senti uma vontade de clamar a Deus em voz alta, cheguei a compartilhar um áudio no grupo da minha família. A Rose escreveu, lê o que escrevi lá atrás. Vou ler, Rose, vamos ver. Eu participei de um reality, fui muito criticada, mas lá tava eu com minha Bíblia, descobrindo uma mulher com 41 anos, se não me engano. Nunca tinha abrido a Bíblia. Ela é famosa internacionalmente. É triste ver. É triste ver que ainda hoje tem pessoas que não têm conhecimento da palavra, que procura tudo, fama, dinheiro e tudo mais, e não tem conhecimento de Deus. Gente, o que eu vejo que falta para Jesus voltar é que tem muitas almas que ainda precisam ouvir a palavra de Deus e não ouviu. E sabe por que essas pessoas não ouviu? Porque a gente não falou. Porque a gente não abriu a nossa boca e falou do nome de Jesus, porque a gente se sente incapaz. Sabe o que é o mais engraçado de tudo? É que o mal que tá aí fora, ele não se sente incapaz.
ele tá ali, ó, todos os dias falando na cabeça das pessoas, através de vidas e alcançando muitas pessoas que às vezes estão até dentro da igreja. Então chegou um momento que chega, o cristão não pode mais se calar, o cristão não pode mais ficar quieto. A gente tem que se posicionar, sim. Então eu vi aqui que muitas de vocês estão comprometidas, então eu te convido, pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis 1, que a gente vai começar a ler a Bíblia. Hoje, nesse novo projeto, nós vamos ler a Bíblia. Em nome de Jesus, eu creio que vamos conseguir. E vamos criar um hábito da leitura, eu e vocês. Essas lives vão estar gravadas, porque não importa se você não conseguiu assistir ao vivo, você assista posteriormente. E vamos fazer realmente um grupo de pessoas, um grupo de amigas, que estamos aqui comprometidas pela nossa vida espiritual. Estamos aqui comprometidas a criar um hábito de leitura, porque sabemos que isso é prioridade no momento que a gente vive. Não é dinheiro, não é fama, não é trabalho, não é oportunidade, não é nada. De verdade, gente, a maior prioridade que a gente está vivendo hoje é a nossa vida espiritual, é a gente se posicionar, é a gente falar a todo mundo, eu não aceito o que a gente está vivendo, porque isso vai contra os princípios daquilo que eu acredito. Só que sabe o que é o pior de tudo? É que a gente não sabe qual é os nossos princípios, a gente não sabe qual é os nossos valores, porque a mídia, toda essa manipulação que a gente está vivendo, ela confunde não só quem está no mundo, mas quem está dentro da igreja. Ela confunde não só os ateus, não. Ela confunde quem crê no nome de Jesus. Como assim, gente? Então a gente tem que buscar clareza, é aqui. É aqui que tem a palavra, é aqui que tem direcionamento. Com urgência, temos que buscar a Deus. Com urgência. Vocês viram aqui, ó, no hino 127, o que falava? Vai depressa lhes anunciando. Por que vai depressa, Fran? Porque breve os trabalhos serão findos. Esse é o momento da gente realmente começar. Esse é o momento de realmente a gente parar tudo, parar a nossa rotina, independente da hora, que eu não sei a hora que eu vou conseguir abrir essa live aqui todos os dias, mas quando eu abrir, ativa as notificações para vocês estarem aqui. E a gente vai ler juntos. A gente vai criar juntas esse hábito. Amém? Então bora, que eu acho que vocês já conseguiram abrir a sua Bíblia. E vamos começar lá do início. Vamos começar do primeiro capítulo da Bíblia, que é em Gênesis. E deixa eu contar um testemunho pra vocês. Quando eu era criança, eu amava o primeiro capítulo da Bíblia. Era o que eu pedia pro meu avô ler pra mim. Todos os dias eu acordava, tomava meu café, ia lá falar com meu avô e falava assim, vô, lê pra mim Gênesis 1. E ele tava lendo a Bíblia, ele lia a Bíblia todos os dias, a tarde inteira, a manhã inteira, ele lia muito a Bíblia, inclusive ele aprendeu a ler lendo a Bíblia, ele nunca foi à escola, ele aprendeu sozinho, Deus deu instrução pra ele ler a Bíblia sozinho e ele aprendeu a ler com a Bíblia. E ele parava a leitura onde ele tava, por exemplo, ele tava lá em Romanos, Coríntios, Salmos, ele parava e lia lá o capítulo 1 de Gênesis, que é o que eu pedia todos os dias. Então a gente vai começar por ele, o primeiro, gente. Vamos começar aqui. A Dani escreveu vô Chico, o nosso vozinho. Então, gente, de verdade, abre a sua Bíblia e vamos comigo para esse momento muito especial, onde a gente vai parar tudo que a gente está fazendo para ter esse devocional com Deus. A gente vai parar tudo o que a gente está fazendo para ter esse momento. Eu não sei se vocês viram um vídeo que tá rodando na internet de uma pessoa, de um homem falando que se juntaram todas as seitas, tudo, todos os terreiros, tudo para um só propósito de destruir esse país. Só que o cristão não tá se juntando, o cristão se cala, o cristão tem medo, o cristão fala, gente, isso não é batalha espiritual não, isso é só política. Isso não tem nada a ver não. Não é bem assim não. É assim sim. E a gente tem que se juntar, primeiro buscando, primeiramente buscando. Depois vocês assistem os stories da pastora Thalita, pra vocês verem o que eu tô falando. Então bora lá, que eu já falei muito. Vamos ler juntas. Gênesis 1. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém.
No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus fez a separação o quê? Entre a luz e as trevas. E eu quero que você reflita aqui comigo. Deus fez a separação entre o quê? Escreve aqui. Deus fez a separação entre o quê? Entre a luz, as trevas e a sombra? A luz, as trevas e a penumbra? A luz, as trevas e os indecisos? Não. Deus fez a separação entre a luz e as trevas. De qual lado que a gente está? Como que a gente pode ser luz se a gente não está emanando a nossa luz no mundo? Como que a gente pode ser luz se a gente simplesmente se cala? Será que mesmo nós, cristãos, que estamos dentro das igrejas, será que mesmo nós, cristãos, que lemos a palavra de vez em quando, será que mesmo nós, cristãos, que sabemos que Deus habita em nosso coração, a gente está sendo luz ou trevas nesse mundo? De verdade, gente, vamos fazer essa reflexão. Olha só. A Bruna escreveu: Fran, não tenho hábitos religiosos, mas você me tocou num dia muito ruim pra mim. E senti vontade de estar aqui com você. Porque tenho fé no bem e na energia de amor que você está emanando. Amém. Amém, Bruna. Obrigada por esse testemunho. E obrigada por estar aqui. E realmente esse espaço é para isso. Esse espaço é para você que não tem o hábito de ler a Bíblia. Para você que tem dificuldade de entender. Para você que tem dificuldade de sentar e ler a palavra. Mas a gente está num momento que a gente não pode ter mais essas dificuldades. E juntas, uma segurando na mão da outra, a gente vai conseguir. Eu creio, de verdade, gente. Eu creio. Quem é que crê? Quem é que se compromete? A Fran, eu vou chamar pelo menos mais uma amiga para estar comigo aqui amanhã. Porque eu sei que isso é essencial nesse momento que nós estamos vivendo. Já passou a época que a gente aceitava que estava tudo bem a gente ter uma vida corrida e não dava tempo para ler a Bíblia. Passou esse tempo. Agora é urgente. Continua, versículo 5 de Gênesis 1, para quem chegou agora. Eu vou até escrever aqui, ó, Gênesis 1, para quem chegar saber qual é a leitura que a gente está lendo, tá? Vou deixar fixo aqui. A Camila escreveu: oi, Fran, a paz do Senhor, amém. Então vamos lá, versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Eu li uma vez um livro de estudo que falava que muitas vezes a gente lê e pensa: como assim separação entre águas e águas? Gente, não é tudo água? Mas aqui é água doce e água salgada. Quando a gente começa a ler e a buscar a Deus, Ele vai, clareando o nosso entendimento. E fez Deus a expansão e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e água que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, dia 2. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. Para fazer separação entre o quê? Deus criou os 2 luminares e colocou nos céus, um para governar o dia, outro para governar a noite, o sol e a lua. Para separar o quê? Qual era a separação? Entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Versículo 24 de Gênesis 1. Vamos lá. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. E somos o quê? A imagem de Deus. Depois a gente vai voltar aqui. Vamos terminar a leitura, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, serão-vos por mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a de Gênesis. E aqui a gente vê, durante todo esse capítulo, que é um capítulo da criação, onde Deus criou tudo, criou o mundo, criou tudo que há hoje na Terra, todos os seres viventes, todos os animais, todas as plantas, todas as águas, tudo. Deus criou tudo. Ele teve dificuldade na criação de falar assim, ó, haja luz. Ai, gente, parece que só uma faísquinha, mas não foi a luz. Vamos de novo, haja luz. Agora parece que foi uma faísquinha maior de luz. Não, vamos insistir, vamos falar pela 10ª vez, haja luz. Agora houve. Tava com uma dificuldadezinha. Deus teve esse processo? Ou se a tudo que Deus mandava acontecia, tudo que ele falava, as coisas obedeciam.
E por quê? Eu falo que Deus, a maior dificuldade dele foi presentear o homem com livre-arbítrio. Porque a partir do momento que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, ele entregar pra gente o livre-arbítrio, que é o poder de decisão que temos de escolher entre o bem e o mal, de escolher entre a luz e as trevas. Eu, Franciele, acredito que foi algo mais difícil que Deus fez, porque ele sabe o que é bom, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é correto, mas o homem se engana. E além de ele dar o livre-arbítrio para o homem, a gente vê aqui, ó, que no versículo que aqui, 28. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ali atrás, Deus fala também, ó, que a gente teria o domínio sobre todas as águas, todas as árvores, enfim. Deus, além de dar o livre-arbítrio para o homem, ele deu o domínio do homem sobre tudo que ele criou. Só que o homem se corrompeu. E ele deixou de ouvir a voz de Deus e usou o livre-arbítrio de forma errada. Só que temos escolha hoje de fazermos o certo. Na verdade, não só hoje. A cada minuto, a gente sempre tem duas opções na nossa frente. O que a gente está escolhendo? O bem ou o mal? A luz ou as trevas? No dia a dia, na nossa rotina. Deus deu esse mundo inteiro para a gente explorar. Mas a gente não pode se perder. Por quê? Porque a gente tem que sempre retornar a Deus. Sempre ter Ele como nosso guia. Eu acredito que não tem um presente maior para Deus do que a gente falar assim, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Mesmo o Senhor dando o livre-arbítrio, mesmo o Senhor dando pra gente, pra cada uma de nós, poder de decisão, eu quero que o Senhor coloque no meu coração e que eu decida aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a gente para de ser guiado por nossas vontades e passa a ser guiado pela vontade de Deus. Olha só, a Bruna escreveu, temos todos nós luz e trevas habitando nosso ser. Qual temos alimentado mais? O que deixamos tomar conta do nosso coração? É exatamente isso. E essa escolha ela é feita, gente, dia a dia. Na nossa rotina, nos nossos afazeres, nas pequenas coisas do dia. Não é uma grande coisa. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele virá e Ele vai nos salvar. Ótimo. Mas não é só isso. É no nosso dia a dia. É em cada escolha. É em cada detalhe. Porque Deus não teve dificuldade em criar o mundo. Ele criou, como a gente leu aqui, ó, tudo. Ele criou as águas, Ele criou a terra, Ele criou os animais, Ele criou as árvores. Ele criou o ser humano. Ele criou macho e fêmea. Tudo Ele criou. Ele não teve dificuldade nisso. E Ele colocou tudo pro domínio do homem. E quais escolhas a gente tem tomado durante todo esse nosso histórico aqui na Terra? O que cada um de nós estamos fazendo? A Ellen escreveu, qual estamos nos alimentando? A luz ou as trevas? De verdade, gente, como eu relatei aqui pra vocês desde o início da dificuldade de ler a Bíblia, não só minha, mas de vocês também, a gente sempre reclama que a gente tá com falta de tempo. Sempre. Quem aqui tem falta de tempo? Escreve pra eu tenho. Escreve aqui. Que você tem essa rotina corrida, que você não consegue ler a Bíblia por falta de tempo. Escreve aqui pra mim.
Quando a gente fala que a gente tem falta de tempo, e eu me incluo nisso, sabe o que é o mais engraçado? Que a gente não tem falta de tempo. A gente não coloca por prioridade. Eu fiz uma enquete nos meus stories hoje perguntando quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Quantas vezes por semana você tira esse momento? Você e Deus, não na igreja. Quantas vezes? Agora vamos fazer uma reflexão. Quantas vezes na nossa rotina a gente para ver um Netflix? A gente para assistir um filme? A gente para assistir uma novela? Quanto tempo, quantas vezes na semana, se não no dia, a gente para assistir um Netflix? Você falar Netflix, tem outros streamings também, mas é o clássico, né? Vocês entendem. Eu mesmo, gente. Não tenho tempo. Mas na hora da janta, a gente fala, não, vou assistir só uma coisinha aqui, um episódio só antes de dormir. É prioridade, gente. Passou a fase, passou o momento. Já era o momento da gente falar, não, amanhã eu leio. E aí fica um mês sem ler. Não, depois eu faço. E não tem nada de errado você assistir um Netflix. Não é pecado você assistir um filme. Não. Mas é questão de prioridade. Qual que você acha que vai trazer um avanço espiritual? Qual que você acha que vai trazer uma conexão com Deus? Estamos falando aqui dos últimos momentos, gente. Estamos falando aqui dessa urgência que está acontecendo no mundo. De verdade. Assistir o Netflix é maravilhoso. Você põe uma pipoquinha ali, faz um brigadeiro. Ai, que coisa boa. Mas de verdade, o que isso vai acrescentar na nossa vida? Então, quando a gente fala, eu tenho a vida corrida, minha rotina não dá, eu não tenho tempo, a gente está mentindo para nós mesmos. E eu tô falando isso de mim. Eu não tô te julgando porque eu também sou essa pessoa que tem a vida muito corrida e que fica falando, não tenho tempo, não deu, amanhã eu faço, não, depois eu faço, nunca faz. Mas o tempo do Netflix a gente tem. O tempo de assistir a gente sempre arruma. Sabe por quê? Tira 10 minutinhos para ler um capítulo da Bíblia, não vai fazer diferença na sua rotina de tempo ali de, não dá. É uma questão de hábito, é uma questão de prioridade. A gente está vivendo um momento que a maior prioridade tem que ser os céus. A maior prioridade tem que ser a gente alinhar a nossa vida espiritual. Jesus está voltando. E quando ele chegar, como que nós vamos estar? A gente vai estar preparado para subir? A gente está preparado para encontrar Jesus nos ares? E eu tô falando de mim, tô falando de você. Pensa, imagina Jesus voltando, você ouvindo as trombetas tocando e falar, gente, será que eu vou subir? Será? A gente não pode pensar, será? Não, a gente tem que ter certeza que quando Jesus aparecer, vai ser um dia glorioso na nossa vida. Vai ser o melhor dia de todos, porque a gente vai estar esperando. Será que a gente vai estar esperando? Será que a gente vai ter desenvolvido um relacionamento com Deus? Por isso que eu tô falando pra vocês. Já passou da hora da gente fazer isso aqui como prioridade. Sabe por quê? Porque o mal aí fora tá tendo como prioridade servir ao diabo. O mal aí fora faz os seus rituais, tem as suas crenças, e eles estão fazendo como prioridade servir o inimigo. E o crente verdadeiro, filho de um Deus vivo que criou o céu e a terra, como lemos aqui hoje, não toma como prioridade na vida buscar a Deus. Gente, tem algo muito errado nisso. O que é essa frieza do cristão? O que é essa frieza da gente pensar, eu sou filha de Deus, eu creio em Jesus, eu vou morar no céu. Como a gente vai morar no céu, gente? Eu fico imaginando Deus lá em cima, olhando a terra do jeito que tá e falando assim, meu Deus do céu, gente. Cadê os cristãos? Cadê esse povo?
O momento que é deles buscar, eles estão intertidos, eles estão cegos. Então chega, gente. Chega. Hoje encerra esse capítulo na nossa vida de procrastinação. Encerra hoje em nossa vida a desculpa de não conseguir ler por falta de tempo. Encerra hoje. Hoje. Porque a partir de agora estaremos aqui todos os dias. Eu quero que todo mundo escreva assim, ó. Uma segura a mão da outra. Uma segura a mão da outra. Uma segura a mão da outra. Escreve aqui. Uma segura a mão da outra. Porque aqui juntas vamos conseguir criar o hábito da leitura. E toda vez que eu começar uma live, que você pensar assim, gente, acho que eu não vou conseguir assistir, você pensa, eu vou conseguir. 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 Todos os dias, porque não vai ser fácil. Porque uma hora você vai estar num trânsito, vai chegar a notificação, você vai falar, não posso, coloca lá pra você ouvir enquanto você tá dirigindo. Nossa, eu ia fazer uma ligação bem agora. Não, coloca ali, depois você liga, anota, fazer a ligação após a live. Mas eu tô fazendo almoço, coloca ali pra você ouvir enquanto você tá fazendo almoço. Mas eu tô dando banho no meu filho, coloca ali no banheiro pra você ouvir. Uma segura a mão da outra, vamos criar um hábito juntas, um grupo de amigas unidas, todos os dias aqui, uma vez ao dia, lendo a palavra, tendo por prioridade na vida buscar a Deus. Porque você sabe que esse momento chegou. Porque você, assim como eu, pode não acreditar e pensar assim, não, mas gente, Jesus não volta nessa geração não. Mas depois de tudo que tem acontecido, você tem isso aí, gente, mas será? Porque o mundo tá de mal a pior e eu sinto que Jesus está voltando mesmo. Então, de verdade, gente, uma segura a mão da outra. A gente vai ter esse compromisso todos os dias de estarmos aqui. Eu te encontro amanhã para lermos juntas Gênesis 2. Não importa como que é a sua vida, não importa como é a rotina, não importa onde você mora, não importa qual a sua religião, não importa em quem você crê, não importa. Tire por hábito ler a Bíblia todos os dias. Não importa se você está na igreja A ou B, se você não está na igreja. Não importa se você tem um relacionamento com Deus e já lê a Bíblia todos os dias. Não importa se faz um ano que você não lê a Bíblia. Não importa se você não tem Bíblia. A única coisa que eu te peço, compre uma Bíblia. Tenha uma Bíblia. E a gente vai estar aqui todos os dias. Então, de verdade, gente, quem aqui tem Bíblia? Escreve aqui, Fran, eu tenho Bíblia. Fran, eu tenho Bíblia. Quem não tem, escreve, Fran, eu não tenho Bíblia. Escreve aqui, todo mundo, que eu quero saber. Ó, vocês escrevendo, tô ouvindo enquanto esquentei comida, dei pro meu filho e estou arrumando pra escola, tá vendo? Ninguém tem todo o tempo do mundo, a gente faz o tempo. A gente coloca como prioridade. A Bruna escreveu, tô fazendo almoço, quero conseguir estar com você. Sexta-feira eu te darei aula e quero te dar um abraço enorme porque acalmou meu coração. Ai, meu amor, morrendo de saudade de você. Eu tô em Goiânia, eu não sei se a gente vai se ver. Eu volto pra Piracicaba só no dia 14, eu acredito. Mas a gente vai se ver, pode ter certeza que vai dar certo. Ó, eu tenho Bíblia, a tia Márcia escreveu, eu tenho Bíblia, da avó está comigo. Ai, que lindo. A Dani escreveu, eu tenho, a Ela escreveu, eu tenho. A Aquila escreveu, estou fazendo almoço e li a Bíblia com você. Amém. Então a gente tem esse compromisso. Um grupo de amigas que se levanta para adorar a Deus. Um grupo de amigas que se levanta para criar um hábito, porque sabe que é prioridade. Estaremos aqui todos os dias, em nome de Jesus. Quando você for fazer a sua oração antes de dormir, vamos criar o hábito de fazer uma oração todos os dias antes de dormir? E a gente orar por esse encontro aqui. Pra gente orar por esse momento aqui. Senhor, abençoa. A Antônia escreveu, assumir novos comportamentos, é isso. Então vamos fazer uma oração pra gente poder encerrar essa live. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que vivemos nessa live hoje. Pelo Senhor ter colocado essa indignação no meu coração de estarmos aqui. De ter me incomodado durante tantos meses e tantos dias de que eu deveria voltar com as leituras da Bíblia.
O Senhor sabe que eu não estou aqui apenas por uma live, apenas por gravar um vídeo. Não, eu estou aqui por um propósito muito maior que Deus colocou no meu coração. E eu quero que o Senhor toque no coração de cada uma dessas mulheres que está aqui hoje. E que o Senhor crie um desejo no coração de cada uma a buscar mais e mais da Tua palavra. Porque eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai dar entendimento a cada uma das pessoas que estiverem aqui nesse momento de leitura da Bíblia. É um grupo de mulheres que se levantam para clamar o nome de Jesus, para querer mais de Ti e dizer não para a procrastinação e dizer não aceitamos mais. Não aceitamos mais dar desculpas de não buscar a Deus. Vamos estabelecer em nome de Jesus um relacionamento íntimo com o Senhor. Um relacionamento verdadeiro em que cada uma de nós vamos buscar todos os dias a Ti. E desde já, cada uma das mulheres que estão aqui nesse momento, pedimos, dai-nos força, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, pois somos fracas, somos falhas, somos humanas. E se for só por nossa força, a gente não consegue, mas a gente acredita que Deus vai segurar a mão de cada uma aqui, e cada uma aqui vai segurar a mão de umas das outras, e juntas, esse grupo de mulheres, vamos se levantar para fazer a diferença nessa nação, para fazer a diferença nesse país, para fazer a diferença nessa terra, porque somos luz e desejamos ser luz em meio às trevas que está esse mundo. E o Senhor estará conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos dando direcionamento. Abençoa a vida, a casa, a família de cada uma das pessoas que estão aqui nessa live, tanto ao vivo quanto a live gravada. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo e que todas tenhamos um dia abençoado. Amém. Amém? Eu vou deixar essa live salva. E eu quero que você, que tá aí do outro lado da telinha, deixe um comentário nessa live, que eu vou ler e vou responder todas vocês. Do que você sentiu em tudo que a gente viveu aqui hoje, de todas as palavras, enfim. Abre o coração, que eu quero conversar com você, tá bom? Saiba que somos um grupo de amigas que estamos unidas num único propósito. E eu quero ouvir vocês. Vocês me ouviram aqui por mais de hora. Agora eu quero ouvir você. Deixa um comentário nessa live que eu vou deixar salvo aqui no feed. A gente se encontra amanhã. Um beijo. Vamos fazer um print bem lindo pra gente colocar lá. Gênesis 1, check. Eu estava. Eu vou desativar os comentários aqui só por um minutinho pra gente fazer esse print. Todo mundo vai escrever Gênesis 1, check, tá? Então bora lá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, só pra quem não conseguiu, hein? 1, 2, 3 e... Pronto, todo mundo postando esse print nos stories, falando que estava aqui comigo e marca o Franciele Vasconcelos. Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã pro capítulo 2 de Gênesis. A gente tem esse compromisso, uma segura a mão da outra. Um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe seu dia. Tchau!